Olá, pessoal. Vamos então para a nossa próxima aula. Agora, entrando no capítulo 3, primeira aula nossa desse capítulo, onde nós vamos para o movimento em duas dimensões. Muitas das coisas que nós vamos ver nesse capítulo, você já viu também no ensino médio. Lembrando que a gente sempre aproveita tudo que você já aprendeu, nada é desperdiçado. Então, todo aquele conhecimento é interessante que você traga para cá, a gente só vai colocar um pouco mais de cálculo e um pouco mais de vetores nessa análise que você já conhece desse movimento em duas dimensões. Então, vamos lá. Nós vamos ver os vetores posição, velocidade e aceleração e, basicamente, o que você vai perceber é que aquelas equações que nós vimos lá no capítulo 2 para posição e velocidade, elas vão se manter aqui. Agora, a gente vai ter que ter um cuidado maior com o caráter vetorial, justamente porque antes a gente estava no movimento unidimensional, então era tudo ao longo do eixo X ou ao longo do eixo Y, né? A direção já estava bem definida e a gente usava sinal de mais ou menos para definir a orientação, o sentido do vetor. E agora não, agora a gente vai ter situações bidimensionais, por enquanto só bidimensional, né? Então, o vetor posição, ele vai ter componente x ao longo do eixo x, né? Que está caracterizado aqui pelo versor i, e a componente y, né? Caracterizada aqui, ó, pelo valor de y vezes o versor j. Está representado aqui, ó, no plano xy. Nós vamos definir esses R's aqui como sendo os vetores posição, né? Então, na posição A e na posição B, veja que o R ele sempre vai ter origem na origem do referencial e a extremidade no ponto da trajetória onde eu estou considerando o movimento. Então, está aqui definido, né? As coordenadas do corpo que vão variar naturalmente em função do tempo. Então, se eu considerar aqui um ponto A e um ponto B, o deslocamento ΔR está definido aqui, né? E a gente vai, novamente, é o mesmo conceito, só que tem que tomar cuidado agora, porque eu estou falando de vetores. Então, é a diferença entre dois vetores, um ΔR, que vai ser R final, menos o R inicial. Como eu sei que vocês já sabem, somar e subtrair vetores, não vai ser difícil você visualizar ó, que esse ΔR, a gente faz a subtração de vetores como? Colocando os dois vetores que vão estar sendo manipulados, né, com uma origem comum, e a diferença deles vai do primeiro para o segundo, né? Então, caracterizado aqui, ó, o R final menos o R inicial. E a velocidade média? Mesma definição. Então, ΔR dividido por ΔT, só que agora fica bem claro que eu estou lidando com vetores. Gente, é importantíssimo, quando você vai resolver exercício, quando você vai escrever no seu caderno, não esquecer dessa setinha aqui, tá? Essa setinha está dando caráter vetorial. O que acontece se eu esqueço da seta? Eu estou falando de uma velocidade escalar. E acontece que quando eu estou no... Aliás, no unidimensional também valia, mas agora principalmente, né? Quando eu estou no movimento bidimensional, nem sempre a velocidade média vetorial ela vai coincidir com a velocidade escalar. O módulo da velocidade média vetorial nem sempre vai ser igual à velocidade escalar. A gente vai ver em que situação isso vai acontecer, mas para a velocidade média não vai acontecer sempre. Então, como o deslocamento é uma grandeza vetorial e o intervalo de tempo uma quantidade escalar, a gente conclui que a velocidade média é uma grandeza vetorial direcionada na mesma direção de ΔR. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem essa relação onde eu tenho aqui ó, a velocidade média igual a um vetor dividido por um escalar. Então, é claro que esse vetor velocidade média tem que ser paralelo a esse ΔR aqui, ok? Bom, prosseguindo, a gente vai pegar aquela noção, ó, aquele conceito de velocidade média, fazer o limite para ΔT tendendo a zero, e eu vou ter a velocidade instantânea, que é a derivada
da posição. E aqui que é importante a gente observar, quando eu vou para a velocidade instantânea, o que que muda? Veja, quando eu estava na velocidade média, esse ΔR, o módulo dele nem sempre é igual a ΔS. O que que eu estou chamando de ΔS aqui? A distância percorrida ao longo da curva. Então, observe que nesse desenho que a gente tem aqui, ó, o deslocamento, ele claramente vai ter um módulo que é diferente da distância percorrida, tá? Então, isso pode acontecer, essa igualdade? Pode, mas não obrigatoriamente vai acontecer. Em geral, a gente não tem essa igualdade aqui. Porém, quando a gente vai diminuindo a distância entre A e B, o que que vai acontecendo? Eu vou ter esse ΔR cada vez menor, até que, quando eu aproximo o suficiente, a gente vai ter que esse ΔR é um segmento de reta ao longo dessa curva. Nós sabemos que toda curva ela é uma justaposição de segmentos de reta, né? Então, imagine esse ponto B bem pertinho do ponto A. Então, esse ΔR seria o quê? Um segmentozinho de reta sobre a trajetória, que está representado aqui, ó. Nesse caso, eu teria um DR, que é um deslocamento infinitesimal, e o módulo dele seria, sim, igual à distância percorrida. Então, isso facilita bastante a nossa vida. Por isso que no movimento bidimensional, a gente vai trabalhar principalmente com a velocidade escalar, tá? Por quê? Porque o módulo dessa velocidade, velocidade escalar não, com a velocidade instantânea. No movimento bidimensional, a gente vai trabalhar principalmente com a velocidade instantânea. Por quê? O módulo da velocidade instantânea, tá? Que é o módulo de dr/dt, vai ser igual a ds/dt, tá? Por conta dessa relação aqui. De modo que o módulo da velocidade instantânea vai ser igual à velocidade escalar, quando a gente está falando aqui do movimento bidimensional. Aqui o livro, ele apresenta essa figura, e é importante que a gente entenda essa figura aqui, agora que é a figura 3.2 do livro. O que ele está dizendo? Olha, eu tenho essa trajetória, que é essa linha vermelha aqui, o ponto A e o ponto B na trajetória, tá? E para cada uma... Ele vai colocar várias posições B aqui, né? Para cada uma dessas posições, veja que o ponto B, ele vai se aproximando do ponto A. Então, quando ele está mais distante, eu tenho ΔR1, aí aproxima um pouquinho, ΔR2, aproxima mais um pouquinho, ΔR3, e a gente pode ir imaginando esse ponto B se aproximando cada vez mais do ponto A. O que que vai acontecendo? Os ΔS, que são os deslocamentos, eles, à medida que B se aproxima de A, eles vão também ficando paralelos à tangente dessa trajetória, tá? Até uma situação limite que você pode imaginar, que é esse ponto B aqui, bem pertinho mesmo do ponto A. O que que eu vou ter? Um ΔR que vai ser, na verdade, um DR, né? Um deslocamentozinho infinitesimal que vai ser um segmentozinho de reta sobre a curva. E ele vai estar o mais próximo possível da tangente. Esse desenho é para ilustrar, gente, o fato de que a velocidade é sempre tangencial à trajetória. E esse é um fato extremamente importante para a gente. Muito bem, então aqui ó, já está representado a trajetória aqui e as velocidades sempre tangenciando a trajetória, né? Então, você vai notar que quando a gente vai escrever a aceleração, e aqui está, aceleração média, aceleração instantânea. A aceleração média, as definições são iguais, tá? Vai ser o ΔV dividido pelo ΔT. Veja que esse ΔV aqui está bem caracterizado como grandeza vetorial. Então, VF menos VI sobre o intervalo de tempo. Reparem que aqui o livro, essa aqui é uma cópia da imagem do livro, né? Ele vai mostrar esse ΔV, essa diferença de velocidade de duas formas, que é para a gente não se perder, para ficar bem claro mesmo, tá? Então, tá aqui VI
e VF, né? Que ele pode representar, na hora de fazer essa subtração vetorial pelo método geométrico, ele pode representar de duas formas, ó. Tá aqui o VF, e ao invés de escrever VI, ele escreve menos VI, e ele vai somar esses dois vetores, tá? Que então vai ser equivalente a essa subtração. Como é que ele faz? Soma de vetores pelo método geométrico. Você põe a origem de um na extremidade do outro, né? E a resultante parte da origem do primeiro e chega na extremidade do último. Essa é uma forma da gente fazer, né? Escrevendo o inverso de VI. Uma outra forma, que a gente já até viu agora há pouco, quando mostrou o VR, é o quê? Coloca os dois vetores que eu estou querendo subtrair com a origem coincidindo, né? Então, origem com origem, e aí a diferença vai partir do primeiro, extremidade no primeiro, origem no primeiro, extremidade no último, tá? Que está representado aqui. Então, são duas formas de eu representar, de eu fazer, né, geometricamente essa diferença entre VF e VI para obter o ΔV, certo? Muito bem, isso aqui é para a aceleração média. Aí eu vou para a aceleração instantânea, que é o quê? O limite dessa relação quando ΔT tende a zero, que é a derivada da velocidade. Ok? Bom, nós vamos ver duas situações nesse capítulo. Essas duas relações aqui, elas são gerais, mas nós vamos ver dois casos que são extremamente importantes nesse capítulo. O primeiro caso, a situação em que a aceleração é constante, tá? E nós vamos pegar um caso mais particular ainda, que é o lançamento oblíquo, onde uma das componentes da aceleração vai ser zero, então ela vai ser constante somente em uma direção e na outra direção ela vai ser zero. Nós vamos tratar esse caso. E o outro em que a aceleração é variável. E o caso que a gente particular que a gente vai pegar é o movimento circular, tá? E para o movimento circular, ao invés de trabalhar com as componentes x e y da aceleração, a gente vai separar essa aceleração nas componentes centrípeta e tangencial. Repare, pessoal, quando eu falo de aceleração constante, eu estou falando do vetor aceleração. Então, tem que ser módulo, direção e sentido constante. Porque você poderia falar, ah, não, mas no movimento circular uniforme, só tem aceleração centrípeta e ela é constante, certo? Mas, mesmo assim, eu vou dizer que essa aceleração é variável. Por quê? Porque o módulo dela é constante, mas a orientação varia com o tempo, tá? Então, a aceleração constante, eu estou falando, o vetor é constante. E a aceleração variável quer dizer, mesmo que o módulo seja constante, mas se a direção ou o sentido variarem, então esse vetor vai estar variando também. Certo, então pegando a primeira situação, que é o movimento bidimensional com aceleração constante. Nós vamos partir aqui do vetor posição, não é? Escrito nas componentes x, y. Na hora que eu derivo esse vetor posição, eu vou ter o vetor velocidade, que está aqui escrito também nas componentes x e y, né? Veja que a componente Vx é a derivada da posição x, a componente Vy é a derivada da posição y. Isso já dá um indicativo que a gente pode estudar esse movimento separando as componentes, né? De modo que, na hora que eu escrevo a velocidade final, não é? Como a velocidade inicial mais a vezes t, veja que eu estou aqui, ó, separando as componentes, né? E eu vou considerar essa aceleração constante, é a situação que a gente está considerando aqui. E em y a mesma coisa, né? A velocidade é igual a velocidade inicial em y mais AY vezes t. Veja que aqui, ó, as componentes AX e AY já estão separadinhas aqui na representação da velocidade, né? É claro que a gente pode agora pegar essa equação e recombinar de modo que eu vou agrupar, né, as velocidades iniciais, então eu vou ficar com Vx inicial na direção y, Vy inicial na direção j, e aqui eu agrupo o termo
a aceleração vezes tempo, né? A aceleração x vezes y mais a aceleração y vezes j, tudo isso multiplicado pelo tempo. Por que que eu fiz isso? Para a gente ver que essa relação ela pode ser separada nas componentes, mas eu posso ter essa equação geral, que é uma equação vetorial aqui. Então, tudo vai depender do que for conveniente no nosso tratamento. Muito bem, de novo, né? Como a aceleração é constante, aquelas equações lá do capítulo anterior que a gente viu continuam valendo. Então, eu vou ter a equação horária das posições, aqui escrita em x e escrita em y, né? Veja que eu estou separando aqui a aceleração em x, aceleração em y, velocidade inicial em x, velocidade inicial em y, tá? Mas como o vetor posição, ele pode ser escrito como a componente x vezes y mais a componente y vezes j. Então, eu acabo juntando esses dois termos, tudo aqui. Posso agrupar as posições iniciais, as velocidades iniciais vezes o tempo, meio de aceleração vezes tempo ao quadrado, para x, para y. E quando a gente agrupa dessa forma, veja aqui onde eu cheguei. Na equação horária das posições escrita de forma vetorial. Então, veja, pessoal, a gente recuperou aqui as equações do MUV, movimento uniformemente variado, tá? Mas eu estou no caso bidimensional. Por isso que lá atrás, a gente, quando definiu o MUV, não escreveu MRUV, não restringiu aquelas equações ao movimento retilíneo. Por quê? Porque elas valem também para o caso bidimensional. É só que no ensino médio a gente não estuda o caso bidimensional porque não tem traquejo suficiente com vetores para poder fazer isso. Mas agora vocês já estão por dentro aí, já podem considerar que essas equações horárias, elas vão valer no caso unidimensional, onde eu não preciso representar o caráter vetorial, porque ele vai aparecer somente no sinal de menos, né, que vai dar o sentido do vetor para a gente. Mas, quando eu vou para o caso bidimensional, aí sim eu preciso representar os vetores. Significa o quê? Que quando eu quiser escrever as componentes, eu vou ter que fazer a projeção desses vetores nas suas respectivas componentes, usando seno, cosseno, tangente, as relações trigonométricas. Nós vamos ver em detalhes isso aí um pouquinho mais para frente. Muito bem, e nós vamos agora pegar o caso particular dessas equações aqui, em que a aceleração em x ela vai ser zero. Tá? Então, a gente tem tipicamente o lançamento oblíquo, ou conhecido também como movimento de projéteis. O que que acontece? Em x eu não tenho nenhuma aceleração. Em y nós temos a aceleração da gravidade, que está sempre apontando aqui para baixo. Né? Então, esse é um caso particular extremamente importante porque ele representa várias situações corriqueiras que a gente costuma, com as quais a gente costuma lidar. Então, tá aqui, ó, esse desenho aqui é clássico porque ele traz várias informações para a gente. A começar, ó, aqui eu estou colocando o ponto de lançamento na origem, quer dizer, aquela posição x inicial, y inicial, geralmente eu coloco como sendo zero, certo? Mais uma coisa importante, está aqui ó, a velocidade inicial, e a gente precisa prestar bastante atenção nessa velocidade inicial, por quê? Eu posso estar fazendo esse lançamento oblíquo aqui, né, em que essa velocidade inicial ela tem componente x e componente y, ou eu poderia fazer um lançamento horizontal, em que essa velocidade inicial só teria a componente x, né? A velocidade inicial em y seria zero. Ou então, se eu fizer o lançamento, ó, ao invés de lançar obliquamente para cima, eu lançar aqui para baixo, significa dizer o quê? Que ela vai ter uma componente inicial de velocidade em x e também em y, somente que quando ele estiver aqui ó, no quarto quadrante, a velocidade inicial em y vai ser negativa. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nesse vetor velocidade inicial. Muito bem, esse vetor, como eu estou falando aqui, olha, velocidade inicial em x e em y, é claro que a gente vai ter que projetar
ele nos eixos x e y. E como é que a gente faz essa projeção? Eu sei que vocês já sabem, está aqui representado o ângulo, a gente projeta através do seno e do cosseno, né? Então, aqui, esse ângulo θ, ele é adjacente ao eixo x, então a gente pode escrever que a componente x desse vetor vai ser o módulo do vetor velocidade inicial vezes o cosseno desse ângulo, tá, gente? É fácil a gente ver isso lembrando que cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a gente acaba chegando nessa relação aqui. E, consequentemente, a componente y vai ser o módulo da velocidade inicial vezes o seno do ângulo, né? Reparem, pessoal, quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte, ó, se por acaso tivesse definido não esse ângulo com o eixo x, mas o ângulo com o eixo y, o que que aconteceria em termos da representação das projeções aqui? O que aconteceria é que, veja, se eu tivesse o ângulo, vou chamar de beta, tá? Um ângulo formado aqui com o eixo y. Aqui, ó, ao invés de cosseno θ, como o θ não seria dado, seria o beta, a gente teria cosseno de 90 graus menos beta, ou seja, o seno do ângulo beta, né? E aqui a componente y seria o cosseno. Então, na hora da gente escrever as projeções, eu sei que você já aprendeu a fazer projeção de vetores, mas preste bastante atenção onde é que está o ângulo, tá? O termo que depende do cosseno, ele vai estar sempre adjacente a esse ângulo. Muito bem, essa é a velocidade inicial. Uma outra coisa que a gente sabe é que essa velocidade ao longo da trajetória, ela vai mudando, tanto em módulo, quanto em direção, quanto em sentido, tá? Agora, os módulos, geralmente, quando eu estou no lançamento oblíquo e a aceleração é somente a aceleração da gravidade para baixo, o módulo da velocidade na subida, ele vai ter o equivalente aqui na descida. Então, no final, da mesma forma como a gente viu lá no lançamento vertical. No final, o módulo da velocidade final aqui, quando ele chega nesse ponto, é igual à velocidade desse ponto, se o ponto de partida e o ponto de chegada estiverem à mesma altura. O que mais? Aqui em cima, ó, no ponto máximo, o que que acontece com a velocidade? A componente y dela vai ser igual a zero. Só vai ter componente x da velocidade, né? E aí, enfim, aqui a componente x da velocidade permanece constante, a gente já falou. Repare que esse estudo todo, ele está desprezando a resistência do ar. Por muito tempo, os cientistas eles não sabiam, eles não entendiam que a trajetória de um objeto que é lançado obliquamente, ele seria uma trajetória, ela seria uma trajetória parabólica. Por que que eles não entendiam? Porque as observações, né, as observações na natureza, elas têm um fator que é a resistência do ar. E, na verdade, quando você tem um objeto que no qual a resistência do ar é muito significativa, essa trajetória ela não vai ser exatamente parabólica. Por exemplo, se você pegar uma bolinha de isopor e você lançar aqui, essa bolinha de isopor, ela vai estar muito sujeita à resistência do ar. Então, ela vai fazer uma trajetória mais parecida com esse aqui, ó, que não é exatamente parabólica. Esse segundo braço, ele não é igual ao primeiro, né? Até por isso, demorou-se bastante para entender que a trajetória era parabólica. A primeira pessoa que entendeu isso foi o Galileu Galilei. Aqui a gente tem um videozinho para demonstrar exatamente isso, tá? Que, na realidade, nós vamos ter esse lançamento oblíquo ou essa trajetória parabólica, né, como sendo uma composição da velocidade em x, né, que vai obedecer um movimento uniforme porque não tem aceleração, e da velocidade em y, que vai ter essa aceleração igual à aceleração da gravidade. Vamos ver.
A intimidade, o lançamento de corpos é um fenômeno que desperta muita curiosidade. Aristóteles, na Grécia Antiga, acreditava que o movimento se dava em uma linha reta inclinada na direção que era lançado o objeto e, depois de chegar a uma altura máxima, o objeto caía verticalmente direto para o chão. Tartaglia, no século XVI, fez uma pequena modificação dessa ideia. A bolinha ainda seguia essa reta, mas ao chegar na altura máxima ele ainda fazia um arco de circunferência antes de cair para o chão. Mas foi somente Galileu que entendeu como era a essência deste fenômeno. Na verdade, são dois movimentos, um com uma aceleração da gravidade na vertical e o outro com uma velocidade constante na horizontal. E esse experimento serve para mostrar que esses dois movimentos são independentes. Se eu soltar a bolinha daqui, ela vai percorrer essa rampa. Ao chegar aqui, ela vai bater nesse sensor, que vai desligar esse ímã que está segurando essa bolinha. As duas bolinhas vão cair de uma mesma altura ao mesmo tempo, e vão chegar ao mesmo tempo no chão, porque as duas estão sujeitas à aceleração da gravidade. Se eu mudasse a altura que eu soltei a bolinha, ainda assim isso iria acontecer, porque essa altura que eu solto na rampa só faz diferença na velocidade na horizontal e não na vertical. Assim a gente pode ver que esses dois movimentos são independentes, porque as duas bolinhas chegam ao mesmo tempo no chão. A intimidade, o lançamento de corpos, é um fenômeno que desperta muita curiosidade. Aristóteles, na Grécia Antiga, acreditava que o movimento se dava em uma linha reta inclinada. Pronto, acabou pegando um pedacinho a mais do vídeo aí, mas a gente percebe então que a análise conceitual do lançamento oblíquo, ela foi pensada inicialmente pelo Galileu, mas foi Newton responsável pela análise matemática. Notem que Newton nasceu um ano depois da morte de Galileu, tá? Mas o conjunto da obra se deve a esses dois aqui. Essa aula vai ficando por aqui, mas na próxima a gente vai então começar a ver essa análise matemática do lançamento oblíquo, tá? Que resulta na trajetória parabólica quando a gente despreza a resistência do ar. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Olá, pessoal. Vamos então para a nossa aula 2 do capítulo 2, prosseguindo